Vocês estão falando de emoções saradas, amém? E eu quero falar para vocês muito nessa noite sobre equilíbrio. Eu gosto muito desse tema, é um tema para mim fantástico. E na verdade, quando eu comecei a estudar, a buscar entender um pouco mais sobre isso, eu lembro que eu estava, como um líder de uma igreja, eu estava em crise, porque eu falava: Deus, às vezes tem pessoas incríveis no nosso meio, tem pessoas que estão aqui com a gente, participam de um culto de avivamento, estão pulando, chapando a presença de Deus e de repente desaparece, de repente vai embora, de repente chuta tudo, não quer mais saber de Jesus. O que acontece com essas pessoas? E sabe, eu comecei a entender que um desequilíbrio emocional, ele realmente tem poder de destruir um propósito de Deus. Existem pessoas que já estiveram talvez no meio de vocês, que falaram que queriam mudar o mundo, queriam transformar, queriam impactar essa cidade, e de repente hoje elas estão numa vida muito louca. Agora olha só, abra sua Bíblia em 2 Timóteo 1, no versículo 7. Vamos entender um pouco o que a palavra de Deus nos diz. Eu creio realmente que alguns hoje não estão mais no nosso meio, porque eles não têm a sua área emocional sarada, elas não têm a sua área emocional bem resolvida, vivem um desequilíbrio emocional. E a palavra de 2 Timóteo 1, versículo 7 diz: pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e, na minha versão século 21, de equilíbrio. Talvez a sua esteja de moderação, esteja de autocontrole, conforme algumas versões vão mudando, mas se nós clicamos na origem dessa palavra, a origem dela fala de estabilidade da mente. Olha que interessante, o Espírito que nos foi dado é um Espírito de poder, de amor e de estabilidade da mente. Quando nós entendemos isso, nós podemos ver que o Espírito Santo, ele é um grande responsável em trazer equilíbrio para todas as áreas da nossa vida. Então vamos entender isso. Sabe, eu realmente creio que nós somos aperfeiçoados a cada dia temos buscado viver conforme a vontade do Senhor, mas pode haver que em algum momento, ou melhor, em algum momento específico da nossa jornada, que se nós não vigiamos ou procuramos ajuda, nós podemos pender. E entenda uma coisa, quem já fez aquela brincadeirinha quando criança, que se você andava em cima de um muro e você tinha que, eu não vou fazer isso porque o pé está meio ruim aqui ainda, mas você tinha que ficar se equilibrando assim, não era? Não chegava uma hora que você, quando você pendia muito para um lado, o que acontecia? Você ia cair, não tinha mais como voltar. Se você perdia o ponto de equilíbrio, meu irmão, você só ia enrolar, mas você ia cair. Hoje, se você tiver um prédio, esse prédio começar a pender para um lado, a defesa civil já vai na hora, interdita o prédio, porque a chance dele cair é muito grande. Então eu quero que vocês entendam isso e trazendo para uma parte prática da nossa vida. Então abra sua Bíblia no livro de Tito, eu vou ler alguns versículos, mas eu gosto de ler no papel, gente, eu tenho um problema. Por mais que eu tenha coisas anotadas aqui, eu gosto do papel. No livro de Tito, capítulo 1. Às vezes eu quero falar muito rápido, então enrola. Acontece isso também com você, não? Às vezes a mente está num lugar, mas as palavras estão em outras. Acontece isso, gente. Tem gente que nossa, mas o pastor erra. Eu lembro até hoje, quando eu estava pregando numa igreja, eu falava: gente, Deus quer restaurar eu falava do elo, um elo que liga a igreja. Só que a hora que eu ia falar elo, a minha língua enrolava, eu falava hélio. E eu falava, porque o hélio ruim, o hélio ruim. E alguém está lá no fundo: glória a Deus, aleluia, fala a Deus. E o hélio, eu deitei uma hora e falei: gente, calma, não é hélio, é elo. Daí uma senhorinha: fala a Deus. Eu falei: gente, essa igreja é muito doida. Daí acabou o culto, o pastor falou para mim: cara, é que você não sabe, mas o Hélio rachou a igreja semana passada e foi embora com metade da igreja. Eu falei: então eu errei, foi de propósito, foi culpa do Senhor. Até quando eu erro eu acerto. Eu pensei: tô brincando. Calma. Coitado desse tal de Hélio aí, gente, nem conheço ele. Mas vamos lá. Tito, capítulo 1, versículo 5. Foi por isso que te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem o que faltava, e que em cada cidade estabelecesses presbíteros, como já te orientei. Então Paulo está falando para Tito: Tito, presta atenção, você tem um trabalho aqui. Você vai organizar o nosso trabalho aqui, você vai supervisionar a nossa igreja. Então você vai ter que levantar presbíteros.
Como tem que ser esses presbíteros? Olha, eles têm que ser formados no curso tal, eles têm que ter passado pela conferência não sei o que, eles têm que ter feito seminário, o fulano de tal tem que ter ungido ele com óleo sei lá da onde, essas coisas. Vamos ver no versículo 6. A qualificação de quem Paulo está falando. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não sejam acusados de libertinagem, nem desobedientes. Pois, como responsável pela obra de Deus, é necessário que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, nem inclinado a brigas, nem ao vinho, nem violento, nem dominado pela ganância, mas hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, e na minha versão século 21, equilibrado. Aqui está temperante. Qual versão que é essa daqui? NVI? RA. Versículo 9, que se mantenha firme na palavra, fiel, conforme a doutrina, para que seja capaz tanto de exortar na sã doutrina, quanto de convencer os seus opositores. Mas o que me intriga é esse versículo 8 que eu li: hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso e equilibrado. Olha só, continuando, capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala o que está em harmonia com a sã doutrina. Exorta os mais velhos para que sejam equilibrados, respeitáveis, sóbrios, sadios, na fé, no amor e na constância. Versículo 4. Para que ensine as mulheres novas a amarem o marido e os filhos, a serem equilibradas, puras, eficientes, no cuidado do lar, bondosas, submissas ao marido, para que não se fale mal da palavra de Deus. Versículo 6, exorta de igual modo os jovens para que sejam equilibrados. Paulo repete para Tito várias vezes: procure por homens assim, exorte as mulheres, exorte o mais velho para que eles sejam temperantes, para que eles tenham autocontrole, para que eles sejam equilibrados. Agora, o quanto será que isso é realmente importante? Sabe, eu assisti um filme há um tempo atrás, eu não lembro o nome do filme agora, mas conta a história verídica de um equilibrista chamado Philippe Petit. Philippe Petit foi um cara, se alguém lembrar o nome do filme pode falar aí, eu não lembro agora. Ele quando as Torres Gêmeas estavam terminando a construção delas em 1974, algo assim, a distância delas, deixa eu ver se eu anotei aqui, a distância entre uma torre e outra era de 411 metros. Ele esticou um cabo de aço de madrugada, era um ato criminal, tá? Não estou falando para ninguém fazer esse crime não, mas ele passou um cabo de aço em uma torre e outra, e ele atravessou, se equilibrando, sem nenhum cinto de segurança, ele atravessou de uma torre a outra. Quando ele estava atravessando a primeira vez, as pessoas estavam embaixo das torres gêmeas, olharam e falavam: o que é aquele cara ali? Chamaram a mídia, chamaram a polícia, e todo mundo foi ver o que aquele cara estava fazendo. Só que tem uma cena aqui do filme que me marcou demais, que em um momento a polícia sobe em uma das torres e outro grupo de policiais sobe na outra torre. E nessa hora os policiais estão aqui na beirada e eles estão loucos para prender o cara. Eles estão falando: vem aqui que nós vamos te prender. E do outro lado os caras também estão preparados para prender ele. E ele vai se equilibrando, A hora que ele chega perto dos caras, assim, os caras loucos para prender ele, ele fala assim: ah não, vou dar mais uma volta. Daí ele chega lá na outra ponta, daí os caras agora nós vamos prender você. Fala: eu vou voltar para lá. E ele fica se equilibrando, aí tem uma hora que ele deita na corda, gente. O cara é equilibrista, ele deita, ele fica sentado, ele fica um tempão, ele fica horas ali. E o que me intrigou naquele filme é que os policiais, eles não podiam fazer nada. Os policiais, eles não podiam tirar aquele cara da corda. E por que eles não podiam tirar aquele cara da corda? Meu irmão, se você é alguém que no seu ministério você caminha sobre um propósito, se você é alguém equilibrado sobre o seu propósito, ninguém pode tirar você de onde você está. As pessoas, elas podem tentar balançar a corda, elas podem tentar fazer vento para você cair, mas a verdade é que para alguém te tirar daquele lugar, meu irmão, ele vai ter que caminhar naquela mesma linha, vai ter que se equilibrar sobre aquela linha, e ninguém vai conseguir fazer isso. Você entende o que eu quero dizer? O problema é que às vezes nós estamos aqui, nós estamos caminhando, está tudo lindo, eu estou aqui, eu vou conseguir. E daí tem alguém que fala: você não vai conseguir. Puxa, mas você que ano atrás estava fazendo não sei o que, é verdade, não consigo, você começa a perder equilíbrio. Entenda que alguém verdadeiramente equilibrado, alguém cheio do Espírito Santo, meu irmão, esse cara não vai pender para nenhum lado. Amém? Vamos entender mais sobre isso. Ninguém conseguia tirar ele daquele lugar.
Ninguém conseguia. Quando Paulo fala para Tito: Tito, procure por homens dessa forma, homens que eles vão realmente fazer a minha obra, homens que não importa o quanto a corda balance, não importa quando tem a gente pessimista, porque tem gente que é pessimista, meu irmão, e ela fica do seu lado falando assim: ah, você não vai conseguir, você não vai dar certo, e você fala: acho que é verdade, não vai dar certo mesmo, nem vou tentar. Você nunca teve um negócio desse assim? Gente, eu tenho 3 filhos, o negócio lá é casa, é tudo pequenininho, tudo escadinho. E eu tenho uma coisa lá em casa com meus filhos que eu gosto de trabalhar o emocional deles. Meu filho às vezes começa a fazer uns dramas. Eu falo: Vitor, você é o chefe das suas emoções. Que quando fala chefe, ele entende o que eu quero dizer. Se eu falar autoridade, ele não vai entender. Você é o chefe das suas emoções. Então eu começo a trabalhar ele algumas coisinhas muito simples. Às vezes ele vai fazer uma coisa, eu falo: ah, você não vai conseguir fazer isso, filho. Não, pai, eu vou conseguir. Então tenta, vamos lá, vamos ver se você consegue mesmo. Ele vai e faz, fala: tá vendo? Você consegue. Não deixa alguém falar para você de uma forma pessimista que você não consegue. Mas mais para frente eu também vou falar o quanto às vezes é ruim um desafio. Mas eu quero que você entenda nesse ponto, que às vezes nós estamos caminhando sobre um propósito de Deus, e alguém quer nos tirar dele, alguém quer nos desanimar, alguém quer falar: cara, você não consegue. E é nesse momento, meu irmão, que se eu e você não temos equilíbrio suficiente, nós vamos pender. Amém? Então, se nós permitirmos que pessoas nos intimidem, talvez nós vamos perder a efetividade no propósito de Deus. Gente, a minha história, eu não vou contar o meu testemunho para não roubar tempo dessa ministração, mas eu era um improvável. Eu não tive uma vida deliberada no pecado, uma vida bagunçada, mas eu era um improvável de estar em cima do púlpito pregando. Eu tinha todo um planejamento, toda uma trajetória, e eu era um improvável. Eu lembro que quando eu comecei a fazer boa parte da obra, quando eu comecei a assumir aquilo que Deus estava confiando na minha mão, as pessoas falavam: cara, mas puxa, tem certeza? Mas você não vai conseguir. Eu lembro quando eu fui consagrado pastor, eu fui o primeiro filho espiritual do Leandro consagrado pastor. Eu lembro que algumas pessoas, meus amigos, eu não corei para ser pastor, e as pessoas chegavam para mim e falavam assim: ué, mas o Leandro consagrou você? E eu falei: então, vai entender. Mas não era para ter consagrado o Prado e a Maria, por exemplo, que hoje são pastores, mas na época eles não eram. Eu falei: então, eu acho que o Leandro errou o Henrique, era o outro Henrique. Eu não sei também. Gente, de verdade, quando essas pessoas falavam, eu falava: cara, eu dava risada junto. Eu não sei o que está acontecendo também. Só que elas não iam responder por mim, eu que tinha que responder por mim. Então nunca deixe alguém, de alguma forma, intimidar o seu ministério. Nunca deixe alguém intimidar aquilo que Deus está confiando na sua mão, amém? Meus irmãos, uma liderança no Senhor, e eu não estou falando de liderança, um cargo que Deus te deu. Talvez você esteja aqui e você ainda não é líder. Grava essa aí: ainda não é líder. Vai ser em nome de Jesus. Mas você é um líder de Deus no seu trabalho, na sua casa, meu irmão. E eu quero que você entenda que uma liderança verdadeiramente eficaz, ela tem equilíbrio emocional. Agora entenda que equilíbrio emocional, ela pode ser só um estado sentimental, mas ela é essencial para a segurança e confiança na nossa ação ministerial. Tem algum psicólogo aqui, não? Tem algum psicólogo? Não? Então se eu falar besteira não tem problema. Estou brincando. Eu já preguei em alguns lugares falando disso, e os psicólogos falam: olha, muito, muito bom o que você falou. Eu falei: então vocês deram aval, aleluia. Então por isso que Paulo fala para Tito: Tito, presta atenção, você vai pegar um presbítero que já tenha morrido para si. Ele não pode ter desequilíbrio emocional. Você vai pegar o mais velho e ensinar que ele não é o dono da razão, que ele tem que ser equilibrado, que ele saiba que ele tem muito para aprender. Você vai pegar a mulher, Tito, e ensinar ela a ser uma mulher equilibrada, a ser coluna da sua casa, a ser alguém que controla a sua língua. Você vai pegar o jovem e ensinar que ele não é o centro do mundo, ensinar ele a buscar equilíbrio nos seus impulsos. Até para os cidadãos, Paulo dá uma instrução a Tito como ele tem que fazer. Agora eu quero que vocês entendam que Paulo instruiu tanto Tito em equilíbrio, porque ele realmente espera, Paulo espera que aquilo que vem de Deus é que nós possamos gerar pessoas equilibradas emocionalmente. Mas para isso, nós temos que ser antes. Eu e você. Se você quer gerar alguém na sua liderança que seja equilibrado, você tem que ser equilibrado antes. Então, onde eu quero chegar nisso? Meus irmãos, eu conheço muita gente que um dia amou a igreja e no outro dia saiu falando mal.
Conhece alguém? Sim. Meu Deus do céu, que mais tem. Eu conhecia pessoas que chegaram, bateram nas costas do Leandro, bateram nas minhas costas, falaram: cara, tamo junto, vamos mudar o mundo, vamos saquear o inferno. E no outro dia queria matar a gente. Eu falei: ué, cadê o cara que estava aqui bem? Eu conheço pessoas que num dia falam: cara, vamos lá, pastor. E no outro dia falam: ah, nada disso aí vai dar certo, esquece. Pessoas desequilibradas emocionalmente. E eu quero que você entenda aí, gente, a melhor igreja do mundo não tem nada a ver com uma estrutura. A melhor igreja do mundo é aquela que Deus te inseriu com um propósito. O problema é que às vezes, por causa do nosso desequilíbrio emocional, a gente fica pulando de igreja, achando que alguma vai resolver o meu problema, quando na verdade é um desequilíbrio. E as minhas emoções não estão saradas, então é muito mais fácil achar um culpado do que puxar para mim o problema. Eu lembro uma vez que o Leandro um dia estava pregando, e ele pregou assim, falou: meu irmão, se você se converteu na Assembleia, saiu da Assembleia, foi pro Bola, e do Bola você veio aqui na Poema pela primeira vez, achando que sua vida vai mudar. Meu irmão, sua vida não vai mudar, sabe por quê? O problema não é a igreja, o problema é você. E o Leandro soltou isso no meio da pregação, e acabou a pregação, ele tinha horário, precisou ir embora. Daí vem um casalzinho: pastor, a gente se converteu na Assembleia, foi por Bola, é a primeira vez nossa hoje na Poema. Eu falei: oh meu Deus. Falei: fala com o Leandro lá, cara, ele que soltou a profecia lá. Aí ele falou: você acha, pastor, que o problema somos nós? Eu falei assim: olha, eu acho que Deus já falou aí, né? Não tem muito o que fazer. Vou inventar o quê? Sabe, eu aprendi como líder, como um pastor de uma casa, em que nós temos que ter um ambiente seguro. Um ambiente seguro com os nossos liderados, com as pessoas que nós estamos sentando. Talvez um ambiente seguro dentro da minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa. Um ambiente seguro com aquela pessoa que eu trabalho, com aquela pessoa que eu estudo. E um ambiente seguro, ele só é eficaz quando a pessoa que vai falar se depara com alguém preparado para escutar. Como assim, pastor? Não estou entendendo. Se você traz alguém para um ambiente seguro, mas ainda há muitos desequilíbrios emocionais na sua vida, você destrói esse ambiente. É quando alguém não consegue falar para você, falou: cara, eu tenho um problema com isso. Se você é alguém desequilibrado, você vai querer talvez sair na porrada com a pessoa. Eu lembro um dia em que um cara sentou na mesa para conversar com o Leandro, e o problema dele era um problema seríssimo, que talvez se eu falasse aqui seria o problema, seria na nossa mente humana, se nós medíssemos como pecado, pecadinho, pecadão, a gente falar que é o maior pecado que tem. Aquele cara tinha problema com criança, ele sentia desejo. E deixa eu falar uma coisa para vocês, eu tenho 3 filhos. Se um cara daquele senta na minha frente, automaticamente quando ele começa a falar, eu iria pensar na minha família. Então talvez naquele momento eu seria um cara desequilibrado para tratar aquela pessoa, eu jamais teria um ambiente seguro com ela. Vocês entendem onde eu quero chegar? Talvez tem pessoas que até hoje conseguiram sentar e falar e abrir os seus problemas, porque não se depararam com pessoas realmente preparadas para ouvir o que ela tem para dizer. Será que as pessoas ao seu redor conseguem falar isso? Será que as pessoas ao seu redor conseguem abrir e falar: cara, eu tenho um problema desse? Ou você fala: meu Deus, cara. Você sabe uma coisa que pastor fica já meio calejado, às vezes quando alguém fala: pastor, eu preciso te falar um problema. Eu já imagino que o cara matou alguém, enterrou alguém. Eu já imagino alguma coisa já: ai, pastor, estou com problema, cara. Eu tomei uma multa. Ele fala: ah, mano, glória a Deus aí, aleluia. Eu já estou glorificando já, porque tem tanto problema cabeludo que a gente às vezes enfrenta. Agora, eu tento hoje sentar numa mesa e totalmente equilibrado para escutar o que a pessoa vai dizer. Sabe por quê? Grava isso: exortação sem equilíbrio pode se tornar um julgamento. Ensino sem equilíbrio, meu irmão, pode se tornar religiosidade. Mansidão sem equilíbrio pode se tornar um coração mole. Sabe, eu e o Prado, nós fizemos um pacto por muito tempo. Eu era o cara mais jeitão policial da Poema, então eu sentava com alguém, a pessoa começava a enrolar, eu falava: mano, para de enrolar, vai. Para de você estar dando migué, cara. Encurta a história aí, fala a verdade. E o Prado era o cara coraçãozão. É tipo policial bom, policial mal, sabe, dos filmes. O Prado era o cara: oh, mano, vem aqui, cara, dá um abraço, Jesus te ama, cara. Só que tinha hora que eu falava: Prado, mano, o cara tá querendo enrolar nós, mano, para com isso, cara. Ó, papo furado. Não, cara, mas é papo furado, cara. E tinha dia que eu queria partir para cima da pessoa, falar: não, mano, vamos amar ele, vamos abraçar ele. Então vamos abraçar o cara. A gente achava um equilíbrio, meu irmão, e nós dois fomos esticados nisso. Amém.
Qual o perfil que é o seu, Alisson? Você vai para cima ou você dá um abraço? Isso tudo fala de equilíbrio interno seu e meu. Meu irmão, imagine você jamais vai confiar algo precioso na mão de alguém desequilibrado. Já teve gente que falava assim: ô pastor, eu quero ajudar vocês, eu quero ajudar aqui na obra da igreja, e você tinha medo de dar um tijolo na mão do cara, e você não sabia se o cara ia colocar um tijolo na obra, ou se ele ia tacar o tijolo na sua cabeça, por causa de tanto desequilíbrio. Você falava: cara, mas quem é você hoje? Você é o cara que quer ajudar a gente, ou você é o cara que quer perseguir a gente? Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão felizes ainda? Meus irmãos, entendem uma coisa. E aqui é uma hora que uma psicóloga falou: olha, é isso mesmo que você falou, tá certo. Existem desequilíbrios que são por uma disfunção hormonal. E eu não estou falando desse tipo de desequilíbrio. Para esse tipo de desequilíbrio existe médico, psicólogo para te ajudar. Existe desequilíbrio de dinheiro que uma reeducação financeira pode te ensinar. Existe desequilíbrio que são por feridas e às vezes o perdão pode te curar. Existe desequilíbrio espiritual que um bom discipulado pode te ajudar. E para todas as outras existem Mastercard, não, tô brincando. Mas eu quero que você entenda que eu não estou falando simplesmente do desequilíbrio como um déficit espiritual. Existe desequilíbrios emocionais que falam uma disfunção hormonal e você precisa de uma ajuda médica, precisa de um psicólogo. Eu não estou negando isso, gente. Por muito tempo a igreja trouxe como que tudo era demônio, tudo era demônio. E a pessoa precisava de um tratamento médico, não era um demônio. Amém? Mas eu estou focando na parte do desequilíbrio espiritual. Aquele desequilíbrio, meu irmão, que afeta a sua caminhada, o seu propósito. Em Tito 2, como nós já lemos, versículo 1, diz: tu, porém, fala o que está em harmonia com a sã doutrina. O equilíbrio somente é válido em harmonia com a palavra de Deus. Então o meu equilíbrio tem que às vezes sabotar o que eu penso, o que eu acho, para falar verdadeiramente o que a palavra de Deus diz. Amém? Você está bem resolvido internamente? Então nessa palavra eu poderia seguir ali e explicar os desequilíbrios, mas isso fala um pouco mais, um trabalho psicólogo. Mas eu quero que você entenda que todo cara mal resolvido internamente, ele corre um sério risco de ceder a um apelo emocional. Toda vez que eu estou desequilibrado, eu estou tentando: olha pastor, meu propósito é essa linha aqui, e eu estou me equilibrando, eu estou tentando, eu estou me esforçando, estou fazendo o meu melhor. Daí vem o enviado de Satanás e usa um gatilho e destrava, meu irmão, um desequilíbrio emocional sobre você. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu gosto de exemplo prático, gente. Prático. Todo homem ele tem um gatilho de fábrica, sabia? Todo homem ele tem um gatilho de fábrica. Quem arrisca dizer qual é o gatilho de fábrica do homem? O gatilho de fábrica do homem é: eu duvido você fazer isso. O Brisa vai vir aqui ministrar sábado. Eu lembro um dia, eu fui na casa dele e tinha 2 carros travados na garagem assim e tal. Daí o Brisa estava tentando manobrar, e a mãe dele, a dona Mara, é aquela senhorinha mais doce do mundo, sabe? É a dona Mara, mãe do Brisa. E a dona Mara falou assim: filho, você não quer deixar o Henrique tirar o carro? Ah, meu irmão, pra que falou aquilo? Que é isso, mãe? Eu tiro o carro aqui, ó, pode deixar. E o cara foi pra frente, foi pra trás, foi pra frente, foi pra trás, foi pra trás. Ele falou: uns 5 minutos, daí não conseguia. Daí ele desceu do carro: não dá pra tirar não tem como. Daí eu conheço esse lado masculino. Falei: não, Brisa, cara, quer que eu tento, cara? Eu trabalhei já em locador de carro, eu trabalhei em oficina, manobrava carro aí, tá? Quer que eu... Não, mas não dá para tirar. Deixa eu só tentar, cara, e tal. Daí eu entrei no carro, manobrei. Daí a mãe dele: viu, filho, eu falei para você deixar ele dirigir. O Brisa ficou bravo. Vou falar isso para ele depois, vai ficar bravo comigo. Mas aí, eu quero que você entenda que todo homem vem com gatilho de fábrica. Que o gatilho de fábrica do homem é: eu duvido. Ou melhor, você não é homem suficiente de fazer isso. Sabia que o homem tem esse gatilho de fábrica? Sabia não? Você quer ver? Você não é homem suficiente. Ficar de pé agora, Alisson. Você não é homem suficiente. Aí, ó. Tá vendo? Ficou de pé, gente. Eu vou provar biblicamente isso. Biblicamente. A palavra diz, 2 Samuel, não precisa nem colocar aqui, eu só vou citar 13:28. A Bíblia diz que Aminon, ele abusou da sua meia-irmã Tamar.
E Absalão, seu meio-irmão, ele causou toda uma festa, ele guardou por 2 anos isso, até que ele preparou uma armadilha para matar o seu meio-irmão Aminon. Então ele pega os soldados do rei. Quem eram os soldados do rei? Eram os soldados do pai de Absalão, mas eram os soldados também do pai de Aminon. Então ele chega nessa festa e fala para os soldados do pai dele, que é o mesmo pai de Aminon: vão lá, vão matar lá Aminon. Vão lá, pode ir lá matar. Daí o soldado que fala: mas peraí, como nós vamos matar? É o filho do rei. Você é o filho do rei nos ordenando para matar o outro filho do rei. Sabe o que ele fala? Vou ler para vocês. Sejam fortes e corajosos. Eu assumo toda a responsabilidade. Meu irmão, você falar para um soldado: seja forte, seja corajoso, o cara vai para cima e não quer nem saber. Isso é um problema de homens. Mulheres, você quer fazer um teste com seu marido? Fala para ele: eu duvido você lavar a louça hoje. Você não é homem suficiente de lavar a louça hoje. Quer ver que dia que é a limpeza aqui da igreja? Que dia? Domingo, que horário? 11 horas. Eu duvido se tem homem nesse lugar aqui para vir domingo 11 horas limpar a igreja. Não tem homem nesse lugar para fazer limpeza. Não tem homem suficiente. Esse cara vai pegar mal comigo aqui. Isso aí alguém vai querer resolver. Mas eu duvido. Eu quero que você entenda nessa brincadeirinha que eu estou falando que existem gatilhos emocionais dentro da nossa vida que, se é destravado, a gente pode perder o equilíbrio e pender. Eu lembro um testemunho do pastor Farley Labati. Ele falava que ele teve uma história quando criança, que ele era muito pobre, ele não tinha dinheiro para comprar sapato, e ele andava de chinelo, e um dia alguém deu um sapato. Ele tinha um sapato, e ele ia para a escola, ele ia para a igreja, ele ia para o supermercado, ele fazia tudo com o sapato, porque ele só tinha aquele sapato. Só que em um determinado momento aquele sapato abriu. Então ficou a sola e abriu a parte de cima, e ele foi na escola, e ele ficou conhecido como, era boca de sapo, alguma coisa assim, por causa do sapato dele. Ele foi zoado, ele falou: eu sofri bullying muitos anos com isso. Então ele cresceu, cresceu bastante inclusive, ele começou a trabalhar e ganhar um bom dinheiro. Sabe o que aconteceu com ele? Ele comprava caixas e caixas de sapato. E quando ele contou esse testemunho, ele falou assim: homens, eu sei que vocês não vão entender, mas as mulheres vão me entender. Ele falou: comprava caixas e caixas e caixas de sapato. Um dia, quando Deus me curou desse meu vício, eu vi que eu tinha mais de 20 pares de sapatos que eu nunca tinha usado. Estavam na caixa, nunca tinha usado. Ele pegava o salário dele, ele ia no shopping, gastava tudo em sapato. E isso era um gatilho na vida dele. Um outro pastor que eu ouvi também falando, ele falou que um dia eu juntei dinheiro, comprei um carro que eu não podia, com o dinheiro que eu não tinha, só para causar inveja no irmão que eu não gostava. Só por isso. Isso falava de um gatilho emocional. Vocês estão entendendo? Agora, onde eu quero chegar com isso? Jesus, meus irmãos, vocês acham que ele era alguém bem resolvido emocionalmente? Os fariseus não conseguiam abalar o emocional dele. Os gentios, os soldados romanos, todo mundo tentou. Todo mundo tentou. Esse povo era bom em manipular o pensamento do povo, mas eles não conseguiam fazer isso com Jesus. Jesus, ele vinha com a verdade, ele acabava com o controle, a manipulação que eles tinham sobre o povo. É assim até hoje. Existe um controle do mundo, uma manipulação de Satanás, e Jesus até hoje continua acabando com essa manipulação. Agora eu quero que vocês entendam que ele era alguém que não cedia a um apelo emocional. E por que Jesus nunca cedia um apelo emocional? Porque, primeiro, ele era equilibrado suficiente para saber que tudo que ele fazia, tudo que ele estava construindo, por onde ele estava caminhando, fazia parte de um propósito. Então, você quer descobrir, ou melhor, você quer não ceder um apelo emocional, veja se realmente você consegue identificar um propósito sobre o que você está fazendo. Veja se realmente onde você tem caminhado está sobre um propósito. Vamos entender isso? João 11, versículo 3. Fala da ressurreição de Lázaro. João 11, versículo 3. Olha que interessante. Todos conhecem essa história em que Jesus ressuscita Lázaro, tenho certeza disso. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, presta atenção, aquele a quem amas está doente. Olha só, não é Jesus, Lázaro está doente, não é. É Jesus, aquele a quem tu amas está doente. Você não está entendendo? Imagine eu chegar aqui para alguém de vocês e falar: olha, aquele seu familiar, aquele a quem tu amas,
aquela pessoa tão querida, tão amada, ela está doente. Versículo 4, mas ao ouvir isso Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. Versículo 6, mas ao saber que ele adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Meus irmãos, eu fiquei louco essa passagem. Ao saber que ele adoecera, permaneceu ainda 2 dias no lugar onde estava. Então eu chego aqui: Alisson, aquele a quem tu amas está doente. Ele fala: beleza, vou ficar mais 2 dias aqui. Meus irmãos, se alguém fala para mim: olha, aquele a quem tu amas, lá da sua casa, aquela pessoa querida, aquela pessoa que você ama, está doente, eu largo tudo, eu largo a pregação, eu largo o Vanderlei que vem aqui comigo, vou embora. E eu não sei nem quanto, talvez eu esqueça até o carro, eu não sei, mas eu vou embora na hora. Você não faria o mesmo? Agora Jesus, ele sabia identificar um propósito. Eu não vou ler todo o contexto dessa passagem, acho que você já sabe o final dela. Você sabe o que Jesus faz. E é engraçado que quando Jesus chega, a Marta fala para ele: aí Jesus, ele morreu. Sabe que ela fala: se estivesses aqui, isso não teria acontecido. Isso é uma transferência de responsabilidade. Ela fala: olha, a culpa é sua praticamente, que se você estivesse aqui, isso não teria acontecido. Agora, eu quero que você tente entender e observar Jesus como alguém equilibrado o suficiente a não ceder um apelo emocional. Fala: peraí, ele está doente, mas essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Ele sabe que o que ele está fazendo tem um propósito. Então, se ele cede um apelo emocional, talvez nós não iríamos ler a história de Lázaro sendo ressuscitado. Nós iríamos ler uma história que Jesus curou mais alguém. Amém? Mas ele sabia o que ele tinha que fazer. E o principal, meus irmãos, quando ele tinha que fazer. Você já viu uma coisa agora, o marketing? Se você vê algum programa de televisão tentando vender algo, ou sei lá o que, você for numa loja e tiver um vendedor, fala assim: compre agora. Já viu? É tudo que, tipo, se passar um tempinho você não vai fazer depois, mas fala tudo de um apelo emocional. Se você observar uma propaganda: olha, todos estão usando isso, você também tem que usar, compre agora as últimas unidades. Você fala: meu Deus, eu tenho que comprar isso, porque se tá todo mundo tendo, eu ainda não tenho, e está acabando, tem pouca unidade. Você vai lá e compra. É um apelo emocional, meus irmãos. É um apelo emocional. Olha, você não tem isso ainda? Você precisa comprar. E às vezes a gente vai lá, amém? Eu conheço pessoa que tem de tudo na casa dela. Tem negócio de fazer omelete, negócio de fazer crepe, negócio de não sei o que lá. E esse negócio que eu não sei, vou descobrir ainda. Mas porque estava assistindo um programa lá, aleluia. Então olha só, a intenção de Marta e de Maria não era ruim. Mas eu quero que você entenda que, de alguma forma, às vezes pessoas podem manipular o seu pensamento. Pessoas podem manipular as suas ações, às vezes de uma forma sem querer. Sabe como isso aconteceu? Eu já cheguei por muitas vezes no meu pastor, chamando: mano, nós precisamos resolver isso aqui, e tem que ser agora, porque está todo mundo cobrando e não sei o que lá. E eu já me deparei por muitas vezes com um líder emocionalmente bem resolvido. Falava: cara, Deus não falou nada ainda. Não, mas nós temos que fazer. Deus não falou nada ainda. Quando Deus falar, a gente faz. Vai falar que você nunca deu uma cobradinha no seu pastor. Fala: vamos lá, pastor, vamos, nós temos que resolver esse negócio aqui, porque não sei o quê. E talvez seu pastor não se moveu. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Nós não podemos nos mover por um apelo emocional, por uma pressão psicológica. Nós não podemos nos mover nesse sentido. Então olha só, todo mundo, se Jesus não soubesse ou tivesse certeza de qual era a vontade de Deus, de qual era o seu propósito na terra, vocês não acham que talvez ele poderia ter feito qualquer outra coisa? Ele teve a tentação de Satanás, os comentários do povo, a agitação de Pedro, tudo isso tentava atrapalhar ele, tudo isso tentava tirar o foco do que era realmente para ser feito. Satanás falava: eu te dou um reino. Pedro: olha, não vou permitir que isso aconteça. Maria, com Jesus, quando acaba o vinho: faça alguma coisa, filho, vamos lá. Para Marta: aquele a quem tu amas morreu, faz alguma coisa, Jesus. Pilatos: tu és o rei dos judeus. Todo mundo tentava colocar uma pressão psicológica. Meu irmão, mas Jesus era alguém bem resolvido internamente. E é isso que eu quero falar para vocês. João 6, estou indo já para o final, gente. João 6, versículo 60. Jesus, ela é incrível, né, gente? Olha o que a Bíblia diz:
Ouvindo isso, muitos dos seus discípulos disseram: essa palavra é dura, quem a pode suportar? Mas sabendo Jesus no íntimo que seus discípulos criticavam suas palavras, disse-lhes: isso vos escandaliza? Olha que legal. Os discípulos estavam falando: olha Jesus, seguinte, você está pregando aí, isso acontece naturalmente com o pastor, gente. Isso acontece na nossa vida. Olha, você está pregando, mas as suas palavras têm sido muito duras. E olha, a igreja antes tinha tantas pessoas, mas agora diminuiu. As pessoas estão indo embora. Olha, essa palavra está muito forte. Nós estamos vivendo uma era das igrejas mimimi, que você não pode falar nada, que alguém se ofende, alguém não sei o quê, alguém pega mal, alguém vai embora. E vai porque vai para outra igreja, porque eu fui ferido e não sei o quê. E eu quero que você entenda aqui que tentaram fazer isso com Jesus. Olha Jesus, olha, suas palavras são muito duras. Mas versículo 67, então Jesus perguntou aos 12, vocês também quereis retirar-vos? Jesus falou para os discípulos, eles falaram: suas palavras são muito duras, Jesus, as pessoas estão indo embora. E Jesus falou assim: quer ir com eles? Pode ir com eles, pode ir, não tem problema não. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus não aceitava as solicitações egoístas dos seus seguidores. Ele não se levava a apelo emocional. Não há meio termo com Jesus. Ele é equilibrado o suficiente para não negociar nenhum princípio. Ele é equilibrado o suficiente para se mover por um propósito. Então começou com Jesus. Os discípulos estavam ali, mas no meio da caminhada viu que talvez não era tão fácil. Os discípulos estavam ali com Jesus, mas falaram: puxa vida, as palavras de Jesus são difíceis, né? E ele fala: quer ir também com eles? Se vocês quiserem, pode ir. Então eu quero que vocês entendam que Jesus tem me resolvido internamente, para que eu possa exteriormente fazer o que Ele deseja. Tem gente que quer fazer para fora, mas ainda não é resolvido aqui dentro. Tem gente que está louco: Jesus, eu estou aqui, eu quero fazer a sua obra. Jesus está falando: mas eu tenho que te resolver primeiro internamente. Eu preciso resolver, porque se você está olhando para mim, mas você está olhando para o mundo. Você está olhando para o propósito, mas você também está olhando para o seu desejo, para a sua vontade. Sem equilíbrio, meus irmãos, eu não posso caminhar sem equilíbrio. Eu não posso caminhar alguém cedendo a apelo, cedendo a manipulação. Mas eu tenho que me mover com uma paz e estar caminhando rumo a um propósito. Filipenses 4, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Qual o significado de equilíbrio que eu li no começo? Estabilidade da mente. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então eu tenho a paz que excede todo o entendimento. Está acontecendo isso ou aquilo, as pessoas estão indo, eu não sei, mas eu estou cumprindo um propósito. Eu não estou indo no embalo de todo mundo. Então eu creio que quando buscamos a Ele, Ele guarda o nosso coração, a nossa mente. O fruto de uma vida emocionalmente equilibrada é a paz que excede todo entendimento. Amém? Talvez todo mundo, meu irmão, vai estar desesperado ao seu redor e você vai estar em paz. Alguém vai falar: cara, o que está acontecendo com você? Eu falo: cara, essa é a paz do Espírito. É o Espírito Santo que habita em mim. Por isso eu tenho paz. É o equilíbrio de às vezes falar: meus irmãos, eu não sei. Você sabe que quando eu comecei a pastorear, eu tinha muito medo, que eu falava: nossa, alguém vai vir perguntar alguma coisa da Bíblia e eu tenho que saber a resposta de tudo. Eu tinha esse medo. E alguém ia perguntar: olha, como é que era o irmão de, sei lá, falava um nome lá estranho lá de reis. Olha, o nome daquele rei de não sei o que. Eu falava: meu Deus, só tenho que saber o nome dessa pessoa. Se eu não souber, como é que eu vou falar? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje eu tenho um equilíbrio tão bem resolvido, que se alguém perguntar uma coisa que eu não sei, eu vou falar: cara, não sei. Vamos procurar esse negócio junto aí. Eu já sentei em mesas redondas com grandes homens de Deus. Eu falava: meu Deus do céu, os caras devem conhecer um monte de coisa. E se perguntarem alguma coisa para mim aqui, eu não souber explicar, eu vou falar: olha, eu não sei. Vamos junto aí, vamos aprender esse negócio. Sabe o que isso fala? Isso fala de você ter um coração quebrantado, um coração que você fala: ei, Jesus, eu não sei de todas as coisas, mas eu creio que o Espírito Santo habita em mim, e a cada dia eu estou aprendendo, a cada dia eu sou moldado, eu caminho sobre um propósito, e eu não tenho medo com o que eu me deparar pela frente. Eu estava falando agora com o pastor Alisson ali, a nossa vida ministerial, meus irmãos, é como um carro, quando você estiver dirigindo um carro na neblina. Você não vê a estrada toda, mas você sabe que você está na estrada. E às vezes a gente quer olhar lá na frente.
E eu não sei vocês, mas quem já viajou para o lado do Mato Grosso aqui? Quem já foi lá para o Mato Grosso? Meu irmão, você pega umas retas que você perde de vista. Sabe o que acontece? Quando você pega você vê a reta, você vê lá que não tem fim a reta, você já fica sentado de boa no banco do carro, liga um piloto automático, você fica tranquilo. Você acha que é isso que Jesus quer para nós? Mas Ele coloca uma estrada cheia de neblina, porque na neblina você tem que dirigir igual o senhorinho assim, ó. Você coloca a cabeça mais para frente com o volante assim, ó, né? Tem gente que dirige assim, daí você fica lá atento a qualquer coisa. Essa é a nossa caminhada, meus irmãos. Essa é a nossa caminhada. Nunca tenham medo. Ai, meu Deus do céu, e agora? Eu lembro uma pregação que eu fiz e eu soltei uma bexiga no meio da igreja e eu fiz uma pregação e tal, e eu dei exemplo, quem viu essa bexiga aqui quando entrou? Quase ninguém tinha visto, e preguei, beleza, acabou o culto, veio um menininho de uns 7 anos, pastor, eu quero fazer uma correção na sua palavra. Eu falei, meu Deus, eu estava já dobrando o joelho já para abrir os braços, e ainda bem que ele não falou, eis que vos digo, mas ele falou assim, pastor, eu quero corrigir uma coisa, aquilo não é bexiga, aquilo é balão. Daí eu falei, vontade de dar um pedal, Robin, passa daqui, menino. Mas meu coração estava tão aberto que se ele fala um eis que vos digo, eu falei, de verdade, eu não estou preocupado com isso, eu quero saber o que Deus quer, amém? Então que nós possamos ser homens e mulheres que Paulo diz no livro de Tito, pessoas aptas a colocar em ordem o que ainda falta. Você é alguém apto para colocar sua casa em ordem? Você é alguém apto para colocar o seu trabalho em ordem? Então vamos caminhar sobre um propósito, amém? Você pode ficar de pé? Não se preocupe se pessoas tentam te derrubar, se pessoas tentam te desanimar, meus irmãos. Se você é alguém que anda em equilíbrio, ninguém pode te tirar do lugar que você está. Nunca ceda a um apelo emocional, nunca ceda a uma manipulação, nunca ceda a alguém falar, você não consegue. Você vai falar, eu não consigo mesmo, mas Cristo em mim, Cristo em mim eu consigo fazer tudo para a glória dele, amém? Então, como nós lemos em 2 Timóteo 1,7, pois o Espírito que nos foi dado não é um espírito de covardia, mas é um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Deixa Jesus te resolver internamente, para que Ele possa fazer o que Ele quiser exteriormente, amém? Nunca mais um vacilo emocional vai determinar as suas ações e as suas respostas para Deus. Nunca mais um desequilíbrio emocional vai determinar o seu nível de adoração. Nunca mais um desequilíbrio interno vai poder atrapalhar o seu sacerdócio, o seu casamento, seu relacionamento com seus filhos, com seus amigos. De verdade, gente, não deixe um desequilíbrio atrapalhar. Não deixe um desequilíbrio atrapalhar o que Deus tem construído sobre a sua vida. Em nome de Jesus, feche seus olhos. Senhor, eu peço agora a Ti, Deus, nessa noite tão especial, nos ajuda a sermos verdadeiramente sarados emocionalmente. Nos ajuda, papai, a controlar as nossas emoções. Assim como eu falo para o meu filho Vitor de 5 anos, você é o chefe das suas emoções. E eu não estou falando aqui de um autoempoderamento. Eu estou falando que o Espírito que nos foi dado é um Espírito que traz equilíbrio. Sempre que você não conseguir, fala, Espírito Santo que habita em mim, Espírito Santo que faz morada em mim, me ajuda a ter equilíbrio, me ajuda a não me mover por impulso, me ajuda a não ceder esse apelo, me ajuda a não ceder a qualquer tipo de manipulação. Senhor, em nome de Jesus, que essa seja uma noite marcada para cada um aqui, que realmente tem se equilibrado, mas não se equilibrado sobre um fio qualquer, mas se equilibrado sobre o teu propósito, se equilibrado sobre os teus sonhos, em nome de Jesus. Nenhuma ventania, nenhuma tempestade vai derrubar eles desse propósito, ninguém vai arrancar eles. E se Satanás tentar arrancar, então é só chamar ele, anda aqui nessa linha comigo então, vamos ver se você consegue. Senhor, em nome de Jesus, enche cada um aqui com teu Espírito, enche cada um com teu Espírito, enche cada um aqui com poder, com amor e com equilíbrio, para a honra e glória do teu santo nome. Adore a Ele.